vamos à nossa prece inicial, que é um momento em que a gente tenta serenar os nossos corações, alinhá-los com a equipe espiritual da casa, que tanto trabalha o ambiente de uma maneira prévia e com bastante amor. Tentemos mentalizar Jesus, que nos ensina dias melhores, por intermédio de um sentimento que nos é inato, chamado fé. Enquanto criações divinas, todos nós temos dentro de si a partícula de Deus, que nos ensina que não estamos sozinhos e que o amparo ele se dá constantemente, principalmente quando a gente mais precisa. Amado Mestre Jesus, vem em nossa direção nos socorrer, comprovando que realmente Tu estás conosco, conduzindo como se fosse um bom pastor, todas as Suas ovelhas, inclusive as perdidas, para um caminho de redenção, um caminho de recomeço, onde o arrependimento não é pesado e, principalmente, onde sempre há novas oportunidades para recomeços e reconciliações. Que tenhamos na doutrina espírita a Tua mensagem rediviva, muito mais intensa, nítida e palpável. Enquanto seres em uma jornada reencarnatória, que tenhamos a consciência que a vida é uma dádiva e, principalmente, uma oportunidade de trabalho. Assim, com essa prece, que possamos dar por iniciados os trabalhos da manhã de hoje. O tema de hoje, ele se propõe a fazermos uma reflexão sobre o tempo e sobre a fé. O tema da nossa reflexão de hoje, para os próximos minutos, ele se chama Confia e Espera. Principalmente quando a gente passa por muita dificuldade. Mas é muita mesmo. Não é aquele tipo de dificuldade que a gente liga para alguém e consegue ali uma ajuda, consegue uma luz e vai resolvendo os nossos problemas. O confia e espera, ele está diretamente relacionado com a paciência que nós devemos ter na nossa jornada de volta à carne. O confia e espera, ele está relacionado diretamente a uma reflexão que nós devemos ter sobre o tempo e sobre a fé. A doutrina espírita, quando ela se propõe a quebrar um paradigma a respeito da unicidade da matéria, da unicidade da vida, da unicidade da encarnação, digamos assim, ela nos coloca meio que de cabeça para baixo, porque ela nos ensina, por uma perspectiva filosófica e, sobretudo, prática, que todos nós somos seres caminhando no tempo, que voltamos para a matéria, passamos um tempo aprendendo, entre aspas, sofrendo, caindo, mas que depois nós voltamos para a nossa grande pátria, para o nosso berço, que é o mundo espiritual. E o grande desafio que nós temos de enfrentar diariamente é nos fortalecermos das nossas jornadas, que cada um tem a sua própria, cada um tem a sua específica, inclusive para aqueles que são gêmeos univitelinos, por exemplo. É como se fosse a cara e crachá um do outro, como se fosse uma xerox, uma fotocópia. Mas o corpo, conforme registra Allan Kardec, na questão 267 do Livro dos Espíritos, é mero instrumento da dor. Por que dor? Por que sofrimento? Porque o nosso processo
de vivência cristã, o nosso processo de percepção divina, ele ainda é muito embrionário. E a gente ainda tem uma inclinação a tentar personificar Deus. Como se fosse um senhor barbudo, com a barba branca, sentado num trono, muitas vezes com um cajado assim do lado, como se estivesse nos julgando. Mas a doutrina espírita, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando vem falar sobre as leis morais, sobre as leis naturais, que sempre existiram, desde que o tempo é tempo, que são as leis de Deus, nos proporciona uma reflexão que nem sempre a gente faz. Que Deus é amor, justiça e principalmente, misericórdia. Que nos proporciona novas oportunidades, desde antes de nós reencarnarmos. Uma nova oportunidade que nós temos, em uma perspectiva concretista de materialização, que a gente ainda é muito matéria, uma primeira nova oportunidade que Deus nos dá é a oportunidade de reencarnar. A partir dali, todos nós, sem exceção, somos submetidos a um processo de planejamento. A um processo de planejamento reencarnatório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém aqui está à deriva. Ninguém aqui está à toa. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um objetivo a alcançar durante a nossa reencarnação. E o objetivo que nós temos para alcançar durante a nossa reencarnação não é o nosso último objetivo. É apenas mais um. É apenas mais um processo. É parte do nosso processo de perfeição, é parte do nosso processo de burilamento, é parte do nosso processo de depuração, para efetivamente aprendermos na prática um sentimento que a gente muito fala e que muitas vezes é esquecido, que é o amor, que é a solidariedade, que é a alteridade, que são essas oportunidades de trocas nas nossas experimentações sociais, em que nós podemos se ver na vida do outro. Não em uma ótica de apontar, mas sim em uma ótica de aprender e principalmente de acolher. Porque todos nós, conforme o Cristo registra no Evangelho de Mateus, compomos uma única família, que é a família de Deus, que é a família espiritual. E pelo fato de nós vivenciarmos um mundo ainda muito apegado à matéria, a gente vai se dividindo em famílias por causa de uma mera composição fisiológica. Ou em um conceito de família muito mais amplo e abrangente, que nós, enquanto sociedade, estamos despertando cada vez mais para isso, porque a lei do progresso ela é intensa e acontece a todo instante, as famílias afetivas. A adoção é apenas um exemplo disso. De como nós estamos progredindo paulatinamente, mas consistentemente, rumo ao amor que Jesus nos ensina. E nesses nossos processos, nessas nossas interações, algumas vezes, para não dizer muitas,
a gente faz algumas escolhas equivocadas. Porque nós ainda temos muito a aprender. E a vida é uma escola. Se não bastasse os nossos resgates que nós temos na nossa atual jornada reencarnatória, pela nossa característica, e me desculpem dizer isso, salvo raríssimas exceções, e se tiver aqui alguma, por favor me procure para eu dar um abraço no final, para sentir o fluido. Salvo raríssimas exceções, nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos falhos. Mas sempre em um processo de amadurecimento espiritual. E no nosso processo de amadurecimento espiritual, nós temos uma oportunidade de perceber a providência divina atuando em nossas vidas. Isso requer sensibilidade, não necessariamente fé. Porque a fé é algo que nos é inato. Ninguém precisa se vangloriar em ter fé. Porque a fé é um chip que nos vem de fábrica e que nunca, absolutamente nunca, queima. Ele sempre funciona. Porque o contato de Deus conosco, ele se dá constantemente e principalmente insistentemente. Deus é insistente com a gente. Um exemplo disso, nos dá de presente um anjo da guarda, como se fosse uma babá espiritual. Que o nosso anjo da guarda nos conhece de outras reencarnações. Sabe das nossas vulnerabilidades. Sabe que a gente vai cair. Mas mesmo assim diz, lá no nosso processo de planejamento reencarnatório, eu quero acompanhá-la na próxima jornada. Eu acho que ele deve respirar assim, bem fundo, dizendo consigo e com a equipe de mentores, apesar dos pesares. Porque eu a amo. E laços de amor são inquebrantáveis. Laços de amor se propõem a nos ajudar. E o nosso anjo da guarda, ele nunca, absolutamente nunca, nos abandona. Questão 495 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, cujo pensamento é bastante atual, e às vezes a gente nem sequer entende o pensamento de Allan Kardec, já vem com a proposta de atualizá-lo. Na questão 495 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o anjo da guarda pode nos abandonar? Em outras palavras, a paciência dele se acaba? A resposta é não. Ele está sempre conosco. Mas, enquanto uma individualidade, enquanto um espírito também em progresso, ele tem os seus afazeres. Ele não está conosco constantemente 24 por 24 horas, digamos assim. Mas ele se predispõe a nos ajudar. E a doutrina espírita nos ensina, desde o século XIX, o que é o objeto da física quântica no século XXI. Nós somos o que nós pensamos. Às vezes, o anjo da guarda implora para nos dar um conselho.
insiste. Durante o dia, ele passa umas 5 vezes só de manhã. Como, por exemplo, acorde mais cedo e vá para a palestra das 8 horas da comunhão espírita. Aí o despertador toca, a gente coloca o celular de cabeça para baixo. E lembra, não, a palestra é transmitida pelo YouTube. Depois eu pego lá a transmissão. E o anjo da guarda vai insistindo. Faça uma prece antes de sair de casa. E a gente, como quer sempre dormir mais um pouquinho, prepara o café na correria e esquece da prece porque só pensa no relógio e nos sinais que estarão fechados. E o anjo da guarda vai insistindo. Para o seu problema de agora, o atual de hoje, 29 de março de 2023, 8h17, tenha fé. E a gente não escuta. Porque quando a gente está com um problema, a gente só pensa nele. O nosso campo visual e o nosso campo espiritual, eles ficam completamente limitados. Aí vem a importância do pensamento a respeito da pluralidade das existências. Vem a importância do pensamento a respeito da imortalidade da alma. E para quem porventura não seja espírita, vamos para a nossa base, vamos para a nossa matriz, que é a importância do pensamento de Jesus Cristo. Quando ele fala sobre fé. Quando ele fala sobre confiança. Qual é o pai que fecha uma porta para um filho que precisa? Semana passada, nós estávamos fazendo uma reflexão na turma do estudo sistematizado da doutrina espírita. Para quem não sabe, a gente tem um estudo. É um estudo semanal, dura 1h30. A gente aprofunda o que fala aqui na palestra. Quem tiver, porventura, interesse, pode nos procurar, procura a equipe de trabalhadores, a recepção, que a gente encaminha. E na semana passada, a gente estava conversando sobre o conceito de Deus. Do quanto é difícil entender Deus. Porque na nossa limitação, conforme já dito, a gente se preocupa com uma imagem. Mas Deus é uma percepção neurosensorial. Que se disponibiliza, conforme Allan Kardec faz o registro, no capítulo 2 do livro A Gênese, lá no item chamado Providência, a nos socorrer. E o socorro de Deus, ele acontece de uma maneira bastante sutil. Que a gente, muitas vezes, ainda associa à matéria. A gente vem atrasado para o trabalho, para o centro espírita, o sinal está vermelho e a gente fica na torcida, chegando no sinal, o sinal acende o verde, graças a Deus. Economizei aqui 1 minuto no sinal. Como se 1 minuto fosse fazer falta em 24 horas. Mas faz. Porque às vezes, em 1 minuto, tudo gira. Às vezes, em 1 minuto, a intercessão divina aparece e rompe portas e abre janelas. Certa vez, Chico Xavier estava saindo de uma reunião mediúnica e uma pessoa interpelou. Deu um relógio suíço, que até onde se diz é o mais pontual, um relógio de bolso. E Chico disse, não, minha irmã, eu não preciso desse relógio, eu já tenho o meu. E a mulher insistiu, mas fique, como se fosse uma gratidão que eu tenho por você, por todo o seu trabalho, por tudo que você faz. E Chico, muito solícito,
colocou o relógio no bolso e foi para casa. Naquela época não tinha Uber, ele foi caminhando. E assim que saiu do centro, logo depois, encontra com a mulher que conhecia, completamente afoita. O que foi, minha irmã? Chico, esqueci a hora do meu remédio. Controlado. E agora eu preciso voltar para casa para tomar o remédio. Você esqueceu? Esqueci da hora. Faça o seguinte, não esqueça mais da hora não. Aí deu o relógio de bolso. Às vezes, 1 minuto pode salvar uma vida. Às vezes, 1 minuto pode mudar a nossa diretriz. E o tempo, conforme ensina a doutrina espírita, Allan Kardec tem um texto incrível sobre isso, também no livro A Gênese, lá no capítulo 6, Uranografia Geral. O tempo é uma sucessão de atos. A gente tem o tempo aqui, olha só a relativização do tempo. Pelo meu relógio faltam 8 minutos. Pelo relógio da comunhão faltam 10. A gente está a uma distância aqui de, não sei, uns 30 metros. O tempo é completamente relativizado. Que o digam para quem porventura tenha, eu não sei se vocês conhecem quem tem, problemas em relação a mágoas e rancores. Em que a gente para no tempo. Em que a gente, quando lembra das pessoas, já fica imediatamente com a dor de cabeça. Mas a proposta do Espiritismo é deixarmos de lado o nosso imediatismo e, conforme registra o tema da palestra de hoje, confiar. 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 E esperar. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque todos nós levamos um tempo para aprender. E a doutrina espírita nos ensina que nós devemos trabalhar um sentimento de fé. E o trabalho, conforme nos ensina a lei do trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, é absolutamente toda ocupação útil. Às vezes a gente se retém a uma perspectiva de trabalho de labor. E quem está desempregado? E quem abdicou da vida profissional temporariamente para estudar para um concurso? O trabalho espírita, reverberando o que Jesus nos ensina no capítulo 16, versículo 27 do Evangelho de Mateus, ele se dá diariamente. E os frutos que nós colhemos dependem da nossa semeadura. Não em uma perspectiva direta, muitas vezes indireta. Jesus nos ensina, nessa passagem do Evangelho de Mateus, que a cada um conforme as suas obras. A intercessão divina acontece na minha vida, eu acreditando ou não. É uma escolha minha. Mas quando eu começo a acreditar na intercessão divina, isso me fortalece. Porque eu vejo, realmente não estou sozinho. Quando eu começo a perceber a sutileza divina operando, me ajudando nas minhas aflições, nos meus sofrimentos, eu posso acender um sinal amarelo. Opa, realmente. Mas isso depende de uma amplitude de uma percepção cristã.
que nós temos. O que é confiar em Deus? Jesus nos dá um recado. Lá no Evangelho de Lucas, essa passagem é linda. Tão linda que eu esqueci a referência. Que a gente se concentra no teor, no conteúdo da mensagem. Pedi e obtereis. Batei a porta e ela se abrirá. Porque qual é o pai que o filho, pedindo um pão, dá uma pedra? Qual é o pai que o filho, pedindo um pão, dá uma serpente? Na verdade, um peixe. Qual é o pai? Vamos voltar. Qual é o pai que o filho, pedindo um pão, dá uma pedra? Qual é o pai que o filho, pedindo um peixe, dá uma serpente? Aí a gente para e a primeira reflexão que a gente faz é: e quem não tem um conceito de pai? E quem, pelas intempéries da vida, é órfão, que nem conheceu o pai? E quem, em um processo de abandono afetivo, é rejeitado pelo pai? Os órfãos de pai vivo. Como é que consegue entender essa passagem do Cristo? Eis a importância de pensarmos Deus como uma percepção neurosensorial. Porque Jesus, em sua proposta de interpretação alegórica, ele falava para a linguagem da época. E para a linguagem da época, o pai, pelo menos no campo da teoria, era um sujeito presente, prestativo. A esperança em Deus, a confiança em Deus é algo íntimo da gente. Porque quando a gente sabe, isso é muito sério, quando a gente sabe que essa providência, ela atua constantemente, e a gente sabe, muito embora a gente negue, a gente vai para o outro tema da palestra, que é a esperança. Confia e espera. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que é a construção da casa sobre a rocha. Jesus, ele fala muito em tempo. Muito em tempo. Embora nós sejamos imediatistas. O Cristo nos faz uma advertência que quando formos construir uma casa, não sei se alguém aqui da engenharia, particularmente eu não sou, só acompanho os memes da internet que o arquiteto brigando com o engenheiro. Quando a gente vai construir uma casa, que construamos a casa numa base sólida, que construamos a casa sobre a rocha. Porque quando a base é sólida, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir água, que a casa fica incólume. A casa permanece. Da mesma forma, na parábola do semeador, Jesus nos recomenda simplesmente semearmos. O semeador saiu a semear, o semeador não saiu a colher. Nos nossos processos a gente inverte a interpretação, porque nós somos imediatistas. E a gente começa a se encaminhar para o final com a mensagem nesse livro chamado Pão Nosso, capítulo 8, Ansiedades. Tem uma comunicação de Emmanuel dizendo assim, resumindo, porque a luz vermelha já acendeu, acabou de acender. Para quem não sabe, a gente tem uma luz vermelha ali, que é para a gente parar de falar. Mas como nós somos espíritos imperfeitos, a gente sempre ultrapassa o tempo. Paciência, Flávio, eu não consigo. Então, finalizando, Flávio é o nosso operador audiovisual. Finalizando,
Emmanuel vem falar no texto Ansiedades que se nós fôssemos criados para sermos ansiosos, não teríamos a oportunidade de descobrir na ceifa da vida a importância do trabalho da fé. É um pensamento incrível que nos remete a um arregaçar de mangas. É um pensamento incrível que nos remete a pensarmos sobre o tempo. O tempo de semeadura e o tempo de colheita. São chegados os tempos de nós colhermos um sentimento que nos vem de fábrica chamado fé. Porque é através da fé que nós nos fortalecemos. E quando a gente passar por um processo de dificuldade, façamos uma prece. Não conforme Jesus nos recomenda no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, conforme os hipócritas, que se preocupam com o externo, com palavras bonitas. Quando quisermos conversar com Deus, recolhemos ao nosso íntimo e tenhamos um diálogo fraterno, sincero. A prece que mais agrada a Deus é a vinda do coração. A prece, pessoal, ela funciona como um pix espiritual. Que ela nos proporciona uma ajuda, um socorro, uma intercessão divina. Que possamos, nos nossos processos, confiar, ter fé e esperar. Saibamos aproveitar a oportunidade que é a reencarnação. E a oportunidade diária que temos de nos socorrer no Evangelho. E uma oportunidade suplementar na doutrina espírita, com todos os seus livros. Era isso que tínhamos para falar. Na verdade, não era isso, é porque o tempo acabou. Tínhamos mais para falar. Mas, como a gente tem umas regras a serem seguidas, vamos fazer aqui a nossa prece final para encerrarmos a nossa reunião. Depois vai ter o passe não é obrigatório, para quem nunca veio, a gente entra aqui coletivamente, tem equipe de passe lá dentro, não tem nada de assombroso, de fantasmagórico, de sobrenatural. O passe é mais uma intercessão divina, que recarrega os nossos fluidos, as nossas energias. Então vamos à nossa prece final, tentando, de acordo com as nossas possibilidades, serenar os nossos pensamentos, abrindo literalmente o nosso coração, como se fossem duas abas de uma janela, permitindo que finalmente e efetivamente percebamos a misericórdia divina intervindo nas nossas vidas. Que possamos sentir essa energia revigorando o nosso ânimo e nos trazendo mais esperança e confiança. Que possamos nos fortalecer com a mensagem de Jesus, como também com o ensinamento da doutrina espírita, que nos apresenta uma informação bastante importante, que somos viajantes do tempo. Dessa maneira, que tentemos mentalizar durante o dia de hoje essa oportunidade que temos de nos fortalecer em nossos processos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos.
Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.